A praça central de Óbidos transformava-se todos os anos num conto de fadas vivo. As muralhas medievais cintilavam com milhares de luzes, o ar cheirava a castanhas assadas e vinho quente, e as crianças corriam em êxtase à volta da grande árvore de Natal. Naquele dezembro gelado, o Pai Natal chegou como sempre, com o seu saco cheio de doce e o riso contagiante que fazia os mais pequenos acreditarem na magia. Mas ninguém sabia que por trás da barba branca e do fato vermelho estava Tiago, um homem de 32 anos que há uma década interpretava aquele papel na vila que o vira nascer. Tiago sentou-se no trono improvisado no centro da praça, rodeado por uma fila interminável de crianças. Sorria, distribuía abraços, ouvia pedidos sussurrados com a paciência de quem compreendia o quanto aqueles momentos significavam. Dentro dele, porém, uma dor antiga latejava. Se soubessem quem eu realmente sou, este sorriso seria o último. Há 2 anos, um rumor correra à vila como fogo em palha seca: Tiago era gay. Alguém o vira num bar em Lisboa com outro homem. A notícia espalhara-se em sussurros venenosos nas padarias, nas missas, nas conversas à porta das escolas. No ano anterior, a Câmara Municipal hesitara em renovar o contrato. Não queremos escândalos, dissera o presidente, com o olhar evasivo. Tiago aceitara calado, porque amava aquelas crianças mais do que o orgulho próprio. Naquele dia, enquanto uma menina de tranças lhe pedia um unicórnio cor-de-rosa, Tiago sentiu o peso do olhar de alguém na multidão. Era Miguel, o seu antigo amor, que regressara à vila depois de anos em Lisboa. Miguel, alto, de olhos castanhos profundos, que partira quando a relação se tornara insuportável sob o jugo das famílias conservadoras. Por que voltaste agora? Pensou Tiago, o coração apertado entre a saudade e o medo. Miguel observava em silêncio, as mãos nos bolsos do casaco, o rosto marcado por uma tristeza que Tiago reconhecia demasiado bem. De repente, uma voz cortou o ar festivo como uma lâmina. Então é este o Pai Natal que ensina os nossos filhos a serem assim. Um homem de meia idade, pai de uma das crianças na fila, apontava para Tiago com desprezo. A praça quedou-se em silêncio. Outras vozes juntaram-se, murmúrios que se transformaram em acusações. Não é exemplo para ninguém. Tirem-no daqui. Crianças confusas olhavam para os pais, algumas começaram a chorar. Tiago sentiu o sangue gelar. Aqui está. O momento que sempre temi. Levantou-se devagar, o saco de doces caído no chão, e enfrentou a multidão com uma dignidade que lhe custava a alma. Mas o pior veio quando o presidente da Câmara apareceu, chamado às pressas. Tiago, é melhor ires para casa. Não queremos problemas. As palavras foram ditas em voz baixa, quase paternal, mas cortaram mais fundo que os gritos. Tiago tirou a barba falsa, revelando o rosto pálido, e saiu da praça de cabeça baixa, sob olhares que misturavam pena, repulsa e triunfo. Acabou-se a magia. Acabou-se tudo. Naquele instante, sentiu-se o homem mais sozinho do mundo. Miguel seguiu à distância, o coração despedaçado. Queria correr, abraçá-lo, gritar ao mundo que aquele homem era o mais bondoso que conhecera. Mas o medo antigo travava-o. Se eu me declarar agora, destruo ainda mais. Ficou parado na praça, vendo Tiago desaparecer entre as ruelas estreitas, enquanto a multidão se dispersava como se nada tivesse acontecido. Nessa noite, Tiago trancou-se em casa, as luzes de Natal apagadas pela primeira vez em anos. Sentado no escuro, recordava o menino que fora, sonhando ser o Pai Natal que trazia alegria. Como cheguei aqui? Por amar alguém como Miguel. As lágrimas vieram quentes, silenciosas. Do outro lado da vila, Miguel não dormia. Escrevia uma mensagem que apagava logo de seguida. Tenho de fazer algo. Não posso deixá-lo afundar-se sozinho outra vez. No dia seguinte, a vila acordou com cartazes pregados nas portas: Óbidos não merece um Pai Natal assim. Tiago viu-os ao sair para comprar pão. O padeiro serviu-o sem olhar nos olhos. Sou um fantasma na minha própria terra. Regressou a casa, o peito oprimido por uma angústia que parecia não ter fim. Mas algo inesperado começou a mexer-se. Uma criança de 10 anos, Lucas, que no ano anterior pedira ao Pai Natal que a mãe voltasse para casa, e Tiago, com lágrimas nos olhos, prometera que faria o possível, observava tudo da janela do seu quarto. Lucas era filho de pais separados, crescia com a avó conservadora, mas o coração puro.
Vira o Pai Natal chorar ao tirar a barba. Ele não fez nada de mal. Só ama alguém. Lucas não compreendia totalmente, mas sentia a injustiça como uma faca no peito. Na escola, ouviu os colegas repetirem o que os pais diziam. O Pai Natal é viado. Lucas corou de raiva. Não é verdade. Ele é o melhor Pai Natal do mundo. Nessa tarde, pegou num papel e começou a escrever uma carta. Não ao menino Jesus, como era tradição. Ao Pai Natal verdadeiro. Àquele que a vila humilhara. Lucas escreveu com letra cuidadosa, a caneta tremendo ligeiramente. Querido Pai Natal Tiago, eu vi o que aconteceu ontem. Não foi justo. Tu és o meu Pai Natal preferido porque sempre me ouviste quando ninguém mais ouvia. Não ligues ao que dizem. Eu acredito em ti. Dobrou o papel, meteu no envelope e, sem dizer nada à avó, saiu de casa ao fim da tarde. A vila ainda fervia com os ecos do escândalo. Lucas caminhou até à porta de Tiago, introduziu a carta pela fenda do correio e fugiu correndo, o coração aos saltos. Tiago encontrou a carta ao cair da noite. Leu-a 1, 2, 3 vezes. As palavras simples de uma criança atravessaram a muralha de dor que construíra. Sentou-se no sofá, a carta no colo, e chorou como não chorava desde que Miguel partira. Alguém ainda acredita em mim? Pela primeira vez em dias, acendeu uma luz. Pequena, mas acesa. Miguel, incapaz de suportar o silêncio, bateu à porta nessa mesma noite. Tiago abriu, os olhos vermelhos, o rosto marcado pela exaustão. O que queres, Miguel? A voz saiu rouca, defensiva. Miguel entrou sem pedir licença, fechou a porta e abraçou com força. Tiago resistiu um segundo, depois desabou nos braços dele. Não aguento mais, sussurrou. Miguel beijou-lhe a testa, as lágrimas misturando-se. Não estás sozinho. Nunca mais. Passaram a noite a falar, como não faziam há anos. Miguel contara que voltara porque não conseguira esquecer, porque a vida em Lisboa era vazia sem ele. Tiago confessou o medo de perder o único papel que o fazia sentir útil. Ser Pai Natal era a minha forma de amar o mundo, mesmo quando o mundo não me amava. Miguel apertou-lhe a mão. Então vamos lutar para que o mundo aprenda a amar-te de volta. No dia seguinte, Lucas mostrou a carta a 2 amigos da escola. O Pai Natal precisa de nós. As crianças, inicialmente confusas, acabaram por compreender a essência. Alguém bom estava a sofrer por ser diferente. Começaram a falar entre si, a desenhar cartazes com corações e estrelas. Queremos o nosso Pai Natal de volta. A avó de Lucas, Dona Rosa, uma viúva devota que repetia as opiniões da missa dominical, encontrou um desses desenhos debaixo do colchão do neto. Leu-o e sentiu um aperto no peito. Recordou o próprio filho, que partira jovem, e como nunca lhe dissera o quanto o amava. Será que estou a ensinar o meu neto a odiar em vez de amar? Nessa noite, não conseguiu dormir. A vila dividia-se. Uns mantinham o boicote silencioso, outros, especialmente os mais jovens, começavam a questionar. Uma professora da escola primária, Ana, que conhecera Tiago desde criança e suspeitara da sua orientação, decidiu agir. Reuniu alguns pais mais abertos e propôs uma petição: devolvam o Pai Natal à praça. As assinaturas começaram tímidas, mas cresceram. Tiago e Miguel passeavam de mãos dadas pelas ruelas menos movimentadas, desafiando o medo. Cada olhar de reprovação era uma facada, mas o toque um do outro era bálsamo. Se me vão odiar, que seja por ser quem sou, não por me esconder. Miguel sentia o mesmo conflito interno, a culpa por ter fugido anos antes, o desejo de proteger Tiago a qualquer custo. Lucas, vendo a petição na escola, acrescentou o seu nome com letra grande e orgulhosa. Depois, convenceu a avó a assinar. Dona Rosa hesitou longamente, a caneta suspensa no ar. Não sei se é certo, menino. Lucas olhou-a nos olhos. A avó ensinou-me que Jesus ama toda a gente. Então por que não o Pai Natal? A velha senhora assinou, as mãos trêmulas. A petição chegou à Câmara com mais de 200 assinaturas, número impressionante para uma vila pequena. O presidente convocou uma reunião extraordinária. A tensão era palpável. Alguns vereadores defendiam a tradição familiar, outros, pressionados pelas famílias, começavam a ceder.
Nessa noite, Tiago recebeu uma chamada anônima: se voltares à praça, vais arrepender-te. Desligou, o corpo a tremer. Miguel abraçou: não voltes se não quiseres. Eu amo-te independentemente. Mas Tiago sentiu algo novo crescer dentro dele, uma raiva justa. Não vou deixar que o medo vença outra vez. Lucas, ouvindo a avó falar da reunião, decidiu que precisava de fazer mais. Pegou no milheiro, comprou papel, cartão e marcadores, e começou a fazer um grande cartaz: o nosso Pai Natal é o melhor do mundo. A vila aproximava-se do dia da grande decisão. O ar estava carregado de expectativa e conflito. Ninguém imaginava o que uma criança de 10 anos estava prestes a desencadear. A reunião da Câmara decorreu numa sala abafada, cheia de moradores curiosos. O presidente expôs os argumentos: tradição, imagem da vila, queixas recebidas. Ana, a professora, defendeu Tiago com voz firme: ele trouxe alegria às gerações de crianças. O que ensina de errado é o ódio que estamos a mostrar-lhes agora. Dona Rosa, surpreendendo todos, levantou-se. Eu assinei a petição. O meu neto ensinou-me que o amor não tem culpa. Um murmúrio percorreu a sala. Mas a oposição era feroz. O homem que iniciara o escândalo gritou: não queremos aberrações a tocar nos nossos filhos. A palavra ecoou como um trovão. Tiago, presente na plateia ao lado de Miguel, sentiu o estômago revirar. Aberração. É isso que sou para eles. Miguel apertou-lhe a mão com força, os olhos marejados de raiva contida. A votação foi apertada. Empate. O presidente, suando, adiou a decisão para o dia seguinte, véspera da grande parada natalícia. A vila explodiu em discussões acaloradas nas ruas, nas redes sociais locais, nas famílias. Lucas não conseguia dormir. A avó encontrava-o a chorar baixinho. Vão tirar o Pai Natal para sempre. Dona Rosa abraçou-o: talvez não, filho. Às vezes as pessoas mudam. Mas Lucas sentia uma determinação feroz. No dia seguinte, faltou à escola sem avisar ninguém. Pegou no cartaz que fizera, vestiu o casaco mais quente e dirigiu-se à praça. Chegou cedo, quando os funcionários montavam as decorações finais. Subiu ao trono vazio do Pai Natal e ergueu o cartaz bem alto. As pessoas que passavam paravam, surpreendidas. Uma criança apontou: olha, é o Lucas. Logo se formou um pequeno grupo. Lucas gritou com a voz infantil mas firme: eu quero o meu Pai Natal de volta. Ele é bom. Ele ouve-me. Não fez mal a ninguém. Uma mãe, vendo o filho ao lado de Lucas, sentiu vergonha. Outra criança juntou-se. Depois outra. Em minutos, havia uma dezena de crianças na praça, gritando em coro: queremos o Pai Natal. Queremos o Pai Natal. Os pais, chamados às pressas, chegavam confusos. Alguns tentavam levar os filhos, mas as crianças resistiam. Tiago e Miguel, alertados por Ana, correram para a praça. Quando viram Lucas no trono, de cartaz erguido, Tiago parou, o coração disparado. Uma criança. Por mim. As lágrimas vieram sem controlo. Miguel abraçou por trás, sem se importar com quem via. A notícia espalhou-se como pólvora. Televisão local, jornais regionais, redes sociais. Crianças de Óbidos defendem Pai Natal gay. O país acordou para a história. Mensagens de apoio começaram a chegar de Lisboa, do Porto, até do estrangeiro. Mas localmente, a pressão aumentava nos dois sentidos. O presidente da Câmara, vendo a vila dividida como nunca, convocou nova reunião para essa tarde. A praça encheu-se. Crianças à frente, pais atrás, curiosos em volta. Lucas ainda lá estava, exausto mas determinado. Tiago decidiu falar. Subiu ao palanque improvisado, Miguel ao lado. A voz tremeu no início: eu amo esta vila. Amo estas crianças. Ser gay não me torna menos homem, menos bondoso, menos digno de trazer alegria. Fez uma pausa, olhando para Lucas. Hoje, uma criança mostrou-me que o amor verdadeiro vem dos mais pequenos corações. A praça quedou-se em silêncio absoluto. Então Lucas gritou: eu amo o Pai Natal. Outras crianças repetiram.
Alguns pais começaram a aplaudir, tímidos no início, depois com mais força. Dona Rosa chorava abertamente. A votação foi refeita. Desta vez, a favor de Tiago. Por um voto. O presidente anunciou, voz embargada, o Pai Natal volta amanhã à parada. A praça explodiu em aplausos misturados com alguns vaias. Mas o ambiente mudara. Algo se quebrara, o silêncio cúmplice. Nessa noite, Tiago e Miguel jantaram com Lucas e Dona Rosa. O menino não largava a mão de Tiago. Vais voltar amanhã? Vou, graças a ti. Lucas sorriu, os olhos brilhantes. Mas a vitória era frágil. Tiago sabia que alguns olhares nunca mudariam. Miguel temia represálias. E Lucas, herói involuntário, começava a compreender o peso do que fizera. A grande parada aproximava-se. E com ela, o verdadeiro teste. A manhã da parada amanheceu gelada mas luminosa. As ruas de Óbidos enchiam-se de famílias, turistas, jornalistas. A tensão pairava no ar como névoa. Tiago vestiu o fato vermelho com mãos trêmulas. Miguel ajudava-o, beijando-lhe a nuca a cada botão. Estás lindo. E corajoso. Tiago sorriu sem convicção. Corajoso ou louco? Lucas esperava na praça com a avó e um grupo de crianças que se tornara o seu pequeno exército. Cada uma levava um pequeno cartaz caseiro. Quando viu Tiago aproximar-se, correu e abraçou-o com força. Não tenhas medo. Tiago ajoelhou-se, olhos úmidos. Com vocês aqui, não tenho. A parada começou. Carros alegóricos, bandas, renas falsas. Quando o trenó do Pai Natal surgiu, puxado por tratores disfarçados, a multidão dividiu-se em aplausos e silêncio hostil. Algumas vaias isoladas. Tiago acenava, distribuía doces, mas sentia cada olhar como uma pedra. De repente, no meio do percurso, um grupo de homens bloqueou o caminho. O mesmo que iniciara o escândalo, com mais alguns. Não passes, gritaram. A parada parou. Crianças choraram. Seguranças hesitavam. Lucas, vendo do passeio, sentiu o pânico subir. Não podem fazer isto. Sem pensar, correu para o meio da rua, ficando entre os homens e o trenó. Deixem o Pai Natal em paz. A vozinha cortou o ar. Outras crianças seguiram-no. Em segundos, dezenas de pequenos corpos formavam uma barreira frágil mas decidida. Os homens hesitaram. Um deles, pai de uma das crianças, baixou os olhos, envergonhado. A multidão começou a vaiar, não o Pai Natal, mas os manifestantes. Deixem as crianças. Vergonha. A pressão popular inverteu-se. A polícia interveio, afastando os homens. A parada retomou. Tiago, do trenó, olhava para Lucas com uma gratidão que não cabia no peito. Salvaste-me 2 vezes, pequeno. No final, na praça principal, Tiago desceu do trenó e foi direito a Lucas. Ajoelhou-se outra vez, abraçando-o perante câmaras e multidão. Obrigado, meu herói. Lucas, corado, sussurrou, tu és o meu. A imagem correu o país. Jornais, televisões, redes sociais. Menino de 10 anos salva Natal em Óbidos. A vila tornou-se notícia nacional. Mensagens de apoio inundaram a Câmara Municipal. Até o Presidente da República mencionou o caso num discurso sobre tolerância. Mas nem tudo era paz. Nessa noite, a casa de Tiago foi vandalizada, fora veado pintado na porta. Miguel limpou as letras com raiva contida. Tiago tremia. Talvez devêssemos ir embora. Miguel abraçou-o, não. Agora não. Vencemos uma batalha. Não fugimos da guerra. Dona Rosa, vendo a notícia, decidiu algo radical, convidou Tiago e Miguel para a ceia de consoada na sua casa. A minha família agora inclui vocês. Lucas vibrou de alegria. A vila começava a curar-se lentamente. Alguns pais pediram desculpa. Outros mantinham distância. Mas as crianças não esqueciam. Na escola, falavam de Lucas como um menino que mudara tudo. Tiago e Miguel, fortalecidos pelo amor redescoberto,
decidiram ficar. Planeavam abrir uma pequena loja de artesanato natalício, juntos, abertamente. O medo ainda existia, mas o amor era maior. Lucas, herói involuntário, começava a receber cartas de outras crianças do país. Obrigado por defender o Pai Natal. Sentia o peso, mas também o orgulho. O Natal aproximava-se. A verdadeira prova seria a noite da consoada. A véspera de Natal caiu com neve suave, raridade que tornava tudo mágico. Óbidos brilhava como nunca. Tiago, novamente de Pai Natal, mas agora com Miguel ao lado vestido de elfo, distribuía doces na praça. A multidão era maior, mais diversa. Turistas, famílias de outras cidades, ativistas discretos. As vaias desapareceram. Sobraram aplausos tímidos que cresciam. Lucas e Dona Rosa esperavam na primeira fila. Quando Tiago chegou, o menino entregou-lhe um presente embrulhado à mão, um pequeno presépio de madeira que esculpira na escola. Para lembrares que fazes parte da família agora. Tiago chorou abertamente, sem barba falsa para esconder. Na ceia em casa de Dona Rosa, a mesa estava posta para 5, avó, neto, Tiago, Miguel e Ana, a professora, convidada como testemunha da mudança. Bacalhau, rabanadas, bolo rei. Dona Rosa benzeu a mesa com voz emocionada. Que este Natal nos ensina a amar sem medo. Todos se olharam, conscientes do milagre simples que acontecera. Tiago e Miguel trocaram olhares por cima da mesa. Conseguimos. Juntos. Miguel pegou na mão dele por baixo da toalha. Ninguém se importou. Lucas sorriu, cúmplice. Depois da meia-noite, saíram para a praça assistir à missa do galo. A igreja estava cheia. Alguns olhares ainda eram frios, mas muitos sorrisos compensavam. Dona Rosa sentou-se ao lado de Tiago, como se fosse natural. No dia de Natal, a vila acordou com uma surpresa, centenas de cartas endereçadas a Pai Natal Tiago, chegadas de todo o país. Crianças que viram a notícia, agradecendo por ele existir. Tiago leu-as com Miguel, lágrimas de emoção. Valeu a pena, sussurrou. Mas o conflito interno não desaparecera totalmente. Tiago ainda acordava à meia da noite com pesadelos de rejeição. Miguel carregava a culpa de anos de ausência. Conversavam horas, curando feridas antigas. Nunca mais te deixo, prometia Miguel. E eu nunca mais me escondo, respondia Tiago. Lucas, agora figura pública infantil, recebia convites para falar em escolas sobre coragem e bondade. A avó acompanhava-o, orgulhosa da mudança que o neto provocara nela própria. A vila não se transformara num paraíso. Havia resistências, murmúrios. Mas a semente estava plantada. Pais que antes condenavam agora hesitavam. Crianças cresciam vendo que o amor podia ter muitas formas. Tiago e Miguel decidiram oficializar a união no verão seguinte. Uma cerimónia simples, na mesma praça. Lucas seria o pajem de honra. O ano novo aproximava-se. Com ele, a esperança de que a humilhação do passado se transformasse em lição para o futuro. Primavera chegou cedo a Óbidos. As muralhas floriam-se de glicínias, o ar cheirava a mar e renovação. Tiago e Miguel abriram a loja Magia do Natal todo o ano, pequenos presépios, enfeites artesanais, doces caseiros. Tornou-se ponto de visita obrigatória. Casais do mesmo sexo chegavam de propósito, sentindo-se bem-vindos. Lucas, agora com 11 anos, ajudava aos fins de semana. Aprendera com Tiago a esculpir madeira, criava pequenos pai-natais que vendiam como pão quente. Dona Rosa, viúva há décadas, encontrara nova família. Jantavam juntos todas as semanas. O casamento realizou-se numa tarde de junho, sob o sol dourado. A praça encheu-se de amigos, conhecidos, curiosos. O presidente da Câmara, redebatizado pela opinião pública, ofereceu as flores. Ana leu um poema sobre coragem. Lucas levou as alianças, olhos brilhantes. Tiago, de fato claro, olhava para Miguel com uma emoção que não cabia no peito. Prometo amar-te nos dias bons e nos maus, nas praças cheias e nas vazias. Miguel, voz embargada, prometo nunca mais fugir. Estarei sempre ao teu lado. Quando se beijaram, a multidão aplaudiu calorosamente.
Até alguns antigos opositores bateram palmas, tocados pelo momento. Anos depois, Óbidos tornou-se conhecida não só pela vila natal, mas pela história de redenção que uma criança desencadeara. Escolas traziam alunos para ouvir Lucas falar, agora adolescente tímido mas firme, sobre como um gesto de bondade pode mudar uma vila inteira. Tiago continuou a ser Pai Natal todos os anos. Mas agora com Miguel como seu elfo oficial, e Lucas como ajudante principal. A barba era verdadeira, grisalha precoce de tanto vivido. As crianças pediam desejos, e ele respondia com a sabedoria de quem conhecera o fundo do poço: o maior presente é o amor que não tem medo de ser visto. Numa noite de dezembro, anos mais tarde, Tiago sentou-se no trono, Lucas já adolescente ao lado. Uma criança pequena perguntou: Pai Natal, é verdade que te humilharam por seres gay? Tiago sorriu sereno. É verdade. Mas uma criança corajosa mudou tudo. E hoje mostramos ao mundo que o amor vence sempre. Olhou para Miguel, que distribuía doces, e para Lucas, que sorria orgulhoso. O coração, outrora despedaçado, estava inteiro. A vila aprendera, devagar, que a magia do Natal não está nos presentes, mas nos corações que se abrem. E assim, o Pai Natal que fora humilhado tornou-se símbolo de esperança. Porque o menino, com a pureza dos que ainda acreditam na bondade, mudara tudo para sempre.